É isso mesmo, Amadeu. Essa perícia que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem como objetivo justamente avaliar qual é a condição médica, né, a condição física do ex-presidente Jair Bolsonaro e, a partir daí, fazer com que o Supremo e o próprio Alexandre de Moraes decida quais as medidas vão ser tomadas. Como o próprio Ari falou, a Papudinha já tem o atendimento 24 horas para qualquer necessidade do ex-presidente. Só que essa perícia foi solicitada pelos advogados de defesa e pela família do ex-presidente e Alexandre de Moraes resolveu determinar que a perícia aconteça. Inclusive, dentro da decisão do ministro Alexandre de Moraes, também ficou decidido que o médico pessoal do ex-presidente, o doutor Carlos Birolini, participe como auxiliar dos técnicos peritos da Polícia Federal que vão realizar essa perícia. No total, foram 39 perguntas que foram entregues por parte da equipe médica que auxilia o ex-presidente Jair Bolsonaro, para que os peritos possam responder com base nas avaliações físicas do ex-presidente. Dessas 39, 5 foram barradas pelo ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Diziam respeito a uma especulação se o ambiente da Papudinha seria o ambiente ideal para que Jair Bolsonaro tivesse o acompanhamento médico necessário mediante a condição de saúde dele, e também traziam questionamentos sobre a possibilidade de uma prisão domiciliar para o ex-presidente. A Alexandre de Moraes alegou que essas 5 perguntas que foram retiradas não têm nada a ver com o laudo técnico que vai ser emitido por parte dos peritos da Polícia Federal e que tentariam incitar aí os técnicos a encaminharem um pedido de prisão domiciliar. Ele considerou essas perguntas como impertinentes dentro da perícia que será realizada. Logo depois que esses exames forem feitos, os resultados serão encaminhados para a Polícia Federal, que terá um prazo de 10 dias para emitir um relatório e entregar ao ministro do Supremo Tribunal Federal. A partir daí, ele vai avaliar quais são as condições de Jair Bolsonaro e vai definir qual é o encaminhamento que será feito. Agora, mesmo com a família tentando ainda uma prisão domiciliar, o que está previsto é que esses resultados possam definir não que Alexandre de Moraes encaminhe Bolsonaro para a prisão domiciliar, mas, dependendo desses resultados, ele poderá ser encaminhado para um hospital penitenciário, onde vai receber atendimento de forma gradual e 24 horas por parte da equipe desse hospital. Só para a gente complementar, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o Bolsonaro a receber o governador Tarcísio, não é, Fernanda? Isso mesmo, ele autorizou, foi feito um pedido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes já autorizou essa visita. A visita vai acontecer na próxima quinta-feira, entre os horários de 8 e 10 da manhã. Bolsonaro agora na Papudinha tem um direito de 2 horas por cada visitante, e o que já se fala aqui nos bastidores, Amadeu, é que o foco desse encontro vai ser principalmente para que Bolsonaro peça apoio de Tarcísio de forma pública à candidatura de Flávio Bolsonaro. Uma outra determinação de Alexandre de Moraes foi de que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente poderão visitá-lo sem precisar pedir autorização. Então, a visita dos familiares está liberada sem precisar um pedido antecipadamente ao STF. Você vê que entre os xingamentos contra Moraes, sempre que ele toma uma decisão, foram comuns do Flávio, do Carlos, do Eduardo, o Moraes ficava inflexível. Outra atitude foi da Michele, do Tarcísio e de outros interlocutores do PL para conversar com o Moraes. Olha, a situação é assim, mostrar laudos e tal. E o Moraes se mostrou maleável a andar, fez essa troca e não está descartada a possibilidade da prisão domiciliar. Fala, Franci. Amadeu, os filhos parecem que jogam contra o Jair Bolsonaro, porque toda a situação que escalou para essa prisão em ambiente fechado também se deve muito aos movimentos dos filhos de Jair Bolsonaro, que o prejudicam de todas as formas. E esses vídeos divulgados pelo Carlos Bolsonaro são mais uma amostra disso. Enquanto você vê
a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tendo uma postura mais reta, uma postura mais adequada de dialogar com Moraes, dialogar com o ministro Gilmar Mendes, porque quer que o marido tenha a concessão da prisão domiciliar, e tudo vai ser balizado no que esses laudos apontarão sobre a saúde de Jair Bolsonaro. Então não adianta Carlos Bolsonaro publicar vídeo do pai ali com vômitos, com soluços, agora comendo pipoca, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes será uma decisão baseada nesses laudos e até mesmo na questão política, Amadeu. Agora Bolsonaro vai falar com Tarcísio, mas até nessa relação os filhos agem contra, porque o Tarcísio é aquele que vem sendo atacado constantemente pelo Carlos Bolsonaro nas suas redes sociais. Vai lá, Eliezer. E os filhos ou a esposa que tem acesso liberado a onde está recluso o ex-presidente, eles precisam medir as consequências dessa produção de conteúdo lá dentro, porque isso pode provocar algum resultado e o Supremo vir a proibir, porque o próprio presidente já está proibido de usar qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação com o meio externo, principalmente rede social. Então, se de repente eles produzem um conteúdo que ganha uma outra conotação e a justiça entende que vai ter que proibir isso, vai ficar pior a situação. Então, até nisso, eles têm que pensar, não está claro o objetivo, ele publica aí basicamente de forma aleatória, mas enfim. Acho que é para manter o nome nas redes. Dar notícia. Não, e instigar a militância. Para mim é isso, mostrar o pai de cueca, mostrar o pai comendo pipoca, é para ficar ali alimentando a militância. Uma última pergunta que eu vou querer saber do Denis e depois do Ari. O Flávio, o Bolsonaro, supõe-se, vai pedir ao Tarcísio que demonstre mais ânimo ao apoiar o Flávio Bolsonaro. O Tarcísio vai aceitar? O Tarcísio não tem saída, Amadeu. Apesar de ser o candidato aí do centro, né, e possivelmente tenha toda essa adesão dos partidos aí de centro, mas o Tarcísio não tem voto do Brasil inteiro, como é o caso do Bolsonaro. Então, ele já demonstrou isso, que apesar de ter sido o nome colocado aí pelo centro numa reunião em que ele teve com o senador Ciro Nogueira, em que o Ciro Nogueira disse que poderia brigar pela prisão domiciliar do Bolsonaro, em contrapartida ele aceitaria apoiar o Tarcísio. Logo em seguida foi divulgada a carta, ele declarando o voto, dizendo que quem seria o candidato dele seria o Flávio. Então, assim, o Tarcísio não tem saída, né? A opção dele é, de fato, apoiar o Flávio Bolsonaro, caso ele queira aí permanecer ligado ao pessoal da direita. Fala, Ari, fechando. Ele vai fingir que concorda e vai dizer, sim, claro, eu já dei declarações públicas e continuarei dando. E vai continuar com esse apoio muxoxo, envergonhado, disfarçado e ainda permitindo que pessoas do seu entorno, como a sua esposa, façam campanha para ele próprio, Tarcísio. Vamos lá. Dessa vez, a gente vai falar da Carla Zambelli, Ari. Cadê ela, hein? A manchete 3 aí da Fernanda, olha só. Justiça italiana